Titular do Corinthians nos últimos 3 jogos, Cantillo acabou assumindo com competência a posição que antes era ocupada por Gabriel no time comandado por Silvinho. O poder de marcação e a raça do volante que vinha atuando deram lugar a um jogo de qualidade técnica mais refinado e de menor vigor físico do colombiano. Com Cantillo, que inicialmente entrou na equipe no clássico contra o Palmeiras, por Gabriel estar suspenso, o Timão começou a contar com uma saída de bola melhor do primeiro homem de meio campo, mas a ausência do antigo volante titular também passou a exigir maior empenho coletivo dos outros jogadores do setor na marcação. Este novo cenário tático e as características dos 2 volantes que hoje brigam por uma posição na equipe titular foram explicadas de forma mais detalhada, por Renato Augusto. Depois de participar do penúltimo treino de preparação para o jogo deste sábado, às 16h30, contra o Sport, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista descreveu as características dos 2 jogadores. Abre aspas. Quando cheguei, ele, Cantillo, não vinha jogando muito, então treinamos juntos todas as vezes, até em coletivos. Fui me adaptando ao jogo dele, tem que entender a característica. Ele não tem o mesmo poder de marcação do Gabriel, mas a qualidade técnica dele tem que ser potencializada, afirmou Renato Augusto, em entrevista coletiva na última quinta-feira. O meio-campista ressaltou que é importante o Corinthians poder contar com jogadores de diferentes virtudes para a mesma posição e que podem ser usados de acordo com a necessidade de cada partida. E ele explicou sobre como pode atuar quando joga ao lado do colombiano ou de Gabriel no meio-campo corintiano, que hoje também tem, além do próprio Renato Augusto, Juliano e Willian como titulares indiscutíveis. Abre aspas. Você tem de se adaptar ao cara que está ao seu lado. O Cantillo você tem de dar um pouco mais de suporte defensivo para ele. O Cantillo é um jogador de alto nível e o Gabriel é um cara que tem um poder de marcação maior. E que me dá mais liberdade para eu poder sair um pouco mais. São jogadores com características muito fortes e que podem nos ajudar de diferentes formas em algum momento. O importante é que a gente tem um grupo muito forte, destacou Renato Augusto. E o experiente atleta de 33 anos ressaltou que o jogo coletivo de marcação passa por todos os setores do time, que precisa compensar as deficiências defensivas de Cantillo. Abre aspas. Ele vai precisar de mais ajuda na parte defensiva, tem que ter um pouco mais de apoio. O Juliano também entende bem a função, damos essa sustentação para ele. Até porque ele, Cantillo, dá uma sustentação acima da média na saída de bola, com passe médio muito bom, passe entre linhas muito bom. Mas a marcação parte de todo mundo, desde Roger Guedes e Jô que jogam na frente, até Gil e João, que vivem grande fase. Todo mundo com sua parcela de contribuição, enfatizou. O time corintiano realizou na manhã desta sexta-feira, em solo pernambucano, o último treino de preparação para o jogo contra o Sport. Na 5ª posição do Brasileirão, com 37 pontos, a equipe alvinegra está na luta direta pela vice-liderança, hoje dividida entre Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, todos com 39. Mesmo que tenha perdido aqueles 6 pontos contra o Juventude, Atlético Goianiense e o América Mineiro, estou cada vez mais otimista. Ainda falta muito campeonato pela frente. Eu sei que a diferença de 13 pontos é muito grande, e o Atlético Mineiro na fila do Brasileirão há décadas, vem com todas as suas forças para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas, caso o time mineiro comece a tropeçar, e o Corinthians mantenha os bons resultados, o Corinthians pode protagonizar uma das maiores retomadas da história do futebol brasileiro. E você, meu amigo fanático, comente aí, você acredita que o Timão ainda pode brigar pelo título do Brasileirão? As próximas 3 rodadas podem ser cruciais. Segundo jogador com mais gols pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, Roger Guedes tem mais um motivo para comemorar. O atacante foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da competição. Com 4 gols, 2 a menos que Jô, e uma assistência em 6 jogos disputados pelo Timão, o camisa 123 superou o Hulk, do Atlético Mineiro, e Luiz Henrique, do Fluminense, e levou o troféu, entregue pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Contratado há menos de 2 meses pelo Corinthians, Roger Guedes assumiu rapidamente a titularidade no time de Silvinho. Marcou um gol de falta logo em sua estreia, contra o Juventude no jogo seguinte, diante do Atlético Goianiense, deu passe para o gol de Gabriel Pereira. Contra o Palmeiras, há 3 rodadas, fez sua grande atuação pelo
Corinthians até agora. Marcou 2 gols e garantiu a vitória do Timão no derby. Na última rodada, que não foi contabilizada para a premiação, também deixou um gol de pênalti diante do Bahia na partida que marcou o retorno da fiel torcida Arena. Roger Guedes está relacionado e deverá começar como titular na partida deste sábado contra o Sport. Resta saber se, com o corte de Willian, o atacante será novamente o centroavante ou se voltará a atuar pela ponta, como fez em seus primeiros jogos. Depois de passar 3 anos jogando pelo futebol chinês, Roger Guedes retornou ao Brasil e escolheu um time de Itaquera para vestir a camisa, o que foi bastante comemorado pelos torcedores corintianos. Logo na sua chegada ao Corinthians, o atacante chamou a atenção por escolher o número 123 para jogar. Isso se deu ao fato de 2 coisas: seu filho e o lateral corintiano Fagner. Abre aspas. Sempre usei a 23, dia que o meu filho nasceu, como é o Fagner aqui, tem uma história grande, quero criar uma nova história com esse número. Número diferente, a torcida vai gostar, disse o atacante durante a live de aniversário do Corinthians. Além de Paulinho, outro nome deve ganhar força para reforçar o Corinthians em 2022. Ídolo do Corinthians ao participar da conquista da Libertadores e Mundial em 2012, Romarinho pode estar de volta ao clube paulista. Defendendo o Al-Ittihad, na Arábia Saudita, o jogador está prestes a deixar o clube e, com isso, o retorno para sua antiga casa segue em aberto com possibilidades reais. Entenda a possível negociação de Romarinho no Corinthians. É isso mesmo que você está ouvindo, torcedor. Existe sim a possibilidade de Romarinho retornar para o Corinthians em 2022. Mas será que esse retorno é viável? Na minha opinião, agora que já temos bons medalhões, é preciso investir em jogadores mais jovens, até para que possam ser vendidos no futuro, e agregar com os cofres do Timão. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acredita que Romarinho pode ajudar esse atual elenco em 2022? Você acredita que seja um bom negócio, ou não? De acordo com o jornalista Jorge Nicola, do portal Yahoo, o jogador estará livre a partir de julho do ano que vem, ou seja, o Timão pode assinar um pré-contrato em janeiro de 2022. Entretanto, a diretoria do Corinthians não se pronunciou sobre o assunto muito menos o jogador. Agora, resta saber se a escolha do clube corintiano coincidirá com o desejo de retornar para São Paulo, como informou a publicação do portal de notícias. Entre 2020 e 2021, Romarinho procurou a justiça contra o Al-Ittihad por falta de pagamentos. Entretanto, em julho de 2021, o Al-Ittihad quitou todas as dívidas de pagamentos que possuía com o atleta para não perder o brasileiro na temporada. Na época, Fabio Carille, ex-treinador do Corinthians, era o professor de Romarinho na equipe da Arábia. O atacante começou pelo futebol nas categorias de base do interior de São Paulo, especificamente em Rio Branco, São Bernardo e no Desportivo Brasil. Em 2011, Romarinho transferiu-se ao Bragantino com 46 partidas e 16 gols, segundo dados do portal O Gol. Um ano depois, chegou ao Corinthians por seu desempenho em campo agradar a diretoria alvinegra. O casamento deu certo. Até 2014, Romarinho representou a equipe por 140 jogos e 25 gols marcados, tendo conquistado uma Libertadores, Mundial de Clubes e Recopa. O sucesso foi tamanho no Brasil que, no ano seguinte, em 2015, o jogador foi contratado pelo time do Catar, o Al Jaish. Ainda no continente aos 30 anos. Defendeu o Al Jazeera e, por fim, está desde 2018 no Al-Ittihad, da Arábia Saudita com 121 participações e 64 tentos, onde então o seu contrato se encerra em julho de 2022, estando livre para assinar contrato com outro time. Com o objetivo de lutar por uma vaga na Libertadores este ano, o Corinthians realizou uma série de contratações e negociações para reforçar o elenco e tornar-se assim um grande oponente nos gramados. Pai do meia de 33 anos, Severino Silva admite que a família vive um sonho realizado ao ver o jogador voltar para casa. Abre aspas. Sempre foi um desejo, mas no futebol a carreira é muito curta e tudo depende das circunstâncias. O plano anterior não era voltar agora. Ele tinha feito um planejamento com o Arsenal que não deu certo e isso ajudou a antecipar. A gente sempre teve a intenção de ele vir e ficar pelo menos um ano no clube antes de encerrar a carreira. Foi a vontade de Deus que fosse agora, disse o pai de Willian. Corintiano fanático e frequentador assíduo do Parque São Jorge,
Severino acredita que o filho ainda jogará por mais 4 anos antes de parar. O contrato com o Timão é até 31 de dezembro de 2023. Abre aspas. É cumprir esse contrato e depois renovar para mais um tempo. Dá para jogar em alto nível. Nascido em 1988, Willian chegou ao Timão com 8 anos, em 1996. Coloquei ele em uma escolinha do Marcelinho Carioca e aí teve um jogo treino contra uma categoria do Corinthians. Gostaram dele, e ele ficou, lembrou o pai. Willian passou por todas as categorias até fazer alguns jogos no profissional em 2006, com Emerson Leão. O ano da afirmação foi em 2007, com Paulo César Carpegiani. Foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 19 milhões de dólares, em agosto daquele ano após 41 partidas e 2 gols marcados. O Timão acabaria rebaixado naquele campeonato brasileiro. Abre aspas. Foi difícil para ele sair, era um menino de 19 anos, tinha meses de profissional. No Corinthians tinha 10 anos, mas de profissional eram 7 meses. O Corinthians precisava de dinheiro. O pai do jogador espera que a nova chance no Corinthians seja coroada com conquistas. Me surpreende ver como os corintianos gostam dele mesmo com o pouco tempo que ele teve no profissional. Muita gente nem viu o Willian jogando no Corinthians, mas acompanhou tudo que ele fez na Europa. Só que quanto maior você é, mais cobrado será. O Willian não ganhou nada no clube, então tem a responsabilidade de ganhar pelo menos um título no Corinthians. Chegou aos 8 no clube, vestiu a camisa 10 do profissional, saiu cedo e anos depois volta para vestir a mesma camisa 10. Tenho certeza que terá um fechamento de muito êxito no Corinthians. Vai Corinthians! E faça parte desse bando de loucos. Valeu meu amigo fanático, assista a nossa playlist de melhores momentos do Corinthians, e fique atento que logo mais tem vídeo novo. Valeu amigão, e vai Corinthians!